agora vai poder falar para a gente um pouco mais da previdência privada. E já vou emendar na primeira pergunta aqui, Giovanni. Quais são os benefícios da previdência privada? Bom, Lu, é bem legal essa introdução, né? Porque a ideia é justamente fazer esse comparativo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma previdência privada, quando a gente for comparar ela com a previdência social, a previdência privada nada mais é do que investimento a longo prazo em um fundo de investimento, né? Então, assim como se a gente entrar hoje em dia numa corretora, por exemplo, ou num banco de investimento e quiser alocar o dinheiro num fundo, vai ser basicamente a mesma coisa para a previdência privada. Porém, o que muda são alguns tipos de benefício que a gente tem em questão de tributação, né, que é uma parte bem importante também, que entra a contabilidade, que entra a Profirma nisso tudo, né? Então, hoje, um benefício grande que a gente consegue fazer é você ter isenção sobre o valor de aporte, dependendo do tipo de previdência que você for ter, né? Então, conforme você vai colocando dinheiro nesse fundo, você vai pagar imposto de renda somente sobre a rentabilidade, se for o tipo de previdência X, que a gente vai falar mais para frente, né? Então, esse é um dos benefícios que a gente tem em questão da previdência privada sobre a previdência social, né? Um outro tipo que a gente pode falar também é a questão do direcionamento de investimento, né? Então, quando a gente está alocando dinheiro na previdência social, a gente está trazendo dinheiro onde alocado lá na Receita Federal, com o governo, tudo mais no lugar deles, né? Onde eles vão trazer essa rentabilidade, que tem padrões de rentabilidade. Quando a gente consegue alocar esse dinheiro dentro de uma previdência privada, a gente pode escolher qual fundo que a gente quer investir e qual que vai ser a política de investimento desse fundo, né? Por exemplo, se ele vai investir mais em um perfil mais conservador, renda fixa, ou então em um perfil mais agressivo, com renda variável, ações, fundos imobiliários, outros tipos de rentabilidade também. Então, para mim, a melhor vantagem que a gente tem hoje por ter uma previdência privada é poder escolher aonde que a gente vai alocar o nosso dinheiro. Tá? Mas, enfim, né, é sempre um ponto que é bom ressaltar, a gente nunca está falando bem nem mal de nenhuma das duas, né? Sempre a gente está trazendo comparações e os dois lados da moeda também. Isso, é bem interessante a gente pontuar isso mesmo, Giovanni. Sim. Ninguém está tá partidário né? de nenhum lado. Exato. A gente está trazendo informações para vocês conseguirem decidir, porque é um tema que a gente vê que gera muita dúvida. E às vezes, né, a gente tem uma comparação um pouco descompensada, né? Então, às vezes as pessoas criam uma informação errada sobre previdência pública ou criam sobre previdência privada uma ideia de que é a melhor coisa do mundo, também escolhe a errada para ela, né? Então, eu acho que o Giovanni já dividiu comigo essa experiência de que ele vira e mexe na consultoria dele, ele vai analisar os produtos que a pessoa tem e ela acabou adquirindo produtos que não são interessantes, né? Pela análise que ele faz de rentabilidade, se vai render algo interessante mesmo para a pessoa ou não. Então, isso tudo é uma coisa que tem que ser analisada em conjunto. Então, a gente tem que trazer esses lados dos dois para vocês conseguirem tomar essa decisão, né? E aí, Giovanni, você falou um pouco, né? Não sei se você tem mais detalhes. Como são produtos diferentes, né? Se você tem alguma visão sobre pesar os dois, né? Comparando a previdência privada e a previdência pública, o que você tem para trazer mais sobre isso? Sim, bom, vamos lá. Eu acho que assim, eu acho que a especificação de alguns produtos, né? Então, tem alguns produtos que não tem nos outros e quais que eles se agregam, né? Quando que eles se complementam ou não. Então, por exemplo, a questão que você trouxe do salário e maternidade, da previdência social em si, é uma questão que hoje em dia a gente não consegue trabalhar na questão de previdência privada. Ela é voltada para investimento a longo prazo, ela não tem todos os benefícios que uma previdência social possui, né? Então, assim, para escolher uma previdência social, e aí, como você disse, né, se vai ser aporte máximo, mínimo ou um valor X, depende do benefício que você vai precisar, é o tipo de categoria que você vai entrar com aporte social, né, Lu? Então, a partir disso, você tem que comparar os benefícios que tem a previdência social com a previdência privada, né? A previdência social vai trazer muitos outros benefícios que vão complementar valor ao investimento em si a longo prazo. Já a previdência privada ela é muito mais voltada para o acúmulo de capital em si, né? Para estender um capital e sempre lembrando que quanto melhor, quanto mais longo prazo a gente ter, né, a gente poder trabalhar, melhor será o investimento de acordo com a forma como a gente for criar, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa parte técnica mais para frente também. Mas eu acho que assim, primeiro, analise quais objetivos você quer com a previdência. Eu quero X, Y, Z. Ok.
quem me atende, né? Onde tem esses benefícios? Eu vou ter uma previdência privada? Ah, não, lá eu só tenho um lado X da moeda, então eu preciso do lado Y. Então, tentar baixar um pouquinho esse aporte para conseguir trabalhar com os dois e ter um planejamento a longo prazo legal também. Tá? Isso. Lembrando que assim, gente, um complemento. Isso é muito importante o que o Giovanni acabou de falar, porque às vezes a pessoa fala, vou colocar o mínimo do mínimo de previdência pública, se eu tiver essa possibilidade dentro da lei, e esquece que existem coisas que não se compensam, né? Então, o salário maternidade acho que é o mais latente, né? Acho que é o mais fácil de dar exemplo, né? E outra coisa que é importante também, eu trouxe aqui, as dúvidas mais recorrentes são de sócios, que são os clientes PJ, né? Mas às vezes é comum acontecer de pessoas que têm vínculo empregatício, CLT, ela tem um salário, gente, aí o total do salário, ele é obrigado a incidir o recolhimento, não tem jeito, tá? Então, assim, eu vou até aproveitar e esclarecer isso. Se você está registrado por R$ 5.000, você vai provavelmente pagar pelo teto máximo do INSS e não tem o que fazer. Aí a empresa para você e tudo certo. É o que está na lei, é o que a empresa é obrigada a fazer e é o que você não pode dispor também. Você não pode abrir mão disso e nem a empresa pode fazer um acordo diferente. Então, nessa questão, a gente não consegue falar para uma pessoa que tem o Previdência pública, através de um vínculo empregatício, falar, olha, diminui lá com o seu empregador e olha aqui com Previdência Privada que vai fazer sentido. Não tem essa opção. O que tem opção além do que ela tem de sofre retenção lá na folha de pagamento dela, sofrer retenção é o empregador pagar para você e desconta de você. Além disso, ela pode pegar um valor a mais que ela quer dispor por mês, chegar, por exemplo, no Giovanni fala, Giovanni, me orienta numa previdência privada, eu quero complementar. Além da pública, eu quero ter outra coisa. Aí sim, pode fazer, mas não dá para substituir nesse caso, tá?